Olá, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Chegamos, né, ao final de semana. Eu espero que esteja tudo bem, tá? Que você tenha um bom dia de trabalho, de escola. Você, dona de casa que está me assistindo aí, enquanto faz suas coisas, enquanto lava sua louça, enquanto faz a faxina da casa. Hoje é o dia da faxina geral, né? Para muita gente, mas para outros fica para o sábado e outros fica para outros dias em que a pessoa pode. Mas seja lá como for, que Deus te dê forças para você limpar a sua casa, né? Que tem hora que a gente acorda meio desanimado, mas é necessário limpar nosso lar, né? E hoje, por falar em limpar o nosso lar, eu vou falar de uma coisa muito importante que tem a ver com o nosso lar. Não é sobre a limpeza em si, mas sobre uma coisa que também pode prejudicar e ameaçar o nosso lar, tá bom? Vamos lá. Olha lá. Não permita, pessoal, que ninguém perturbe a sua casa. É isso mesmo. O que é perturbar? Perturbar é atrapalhar, é tumultuar, é deixar um ambiente de briga, um ambiente de falta de sossego, de bagunça. Tudo isso aí tem a ver com a palavra perturbar. Gente, a nossa casa é o nosso porto seguro. E quando eu falo casa, eu não estou falando apenas um teto que você tem sobre sua cabeça, ou um apartamento onde você mora, uma construção onde você vive, onde você come, onde você bebe, dorme e toma seu banho. Muito mais, gente, do que isso, casa quer dizer lar. Lar quer dizer lugar de aconchego, de paz. Você já observou que depois que passou aquela doença lá, que teve em 2019, as pessoas estão ficando mais em casa? Por quê? Porque antes elas saíam para trabalhar bem cedo e só voltavam no final da noite. E às vezes elas saíam para trabalhar e já emendava com estudo, né? Já ia para a faculdade, já ia para o curso, já ia para a escola e só voltava no final da noite. E às vezes final de semana ia trabalhar de novo, fazer um bico, né? Ficava muito pouco em casa. A casa dessa pessoa parecia ser um lugar só para visitar, né? E aí depois que aconteceu essa doença, que o mundo mudou, revolucionou, as pessoas, metade delas, pode dizer, estão trabalhando em casa, em home office. E também agora os cursos e as faculdades, a maioria estão sendo também à distância. Então, quando junta tudo isso, a maior parte dos dias as pessoas ficam em casa. E existe uma outra quantidade de pessoas que ainda estão da maneira antiga, né? Indo trabalhar fisicamente, vai todo dia e volta, pega seu transporte, estuda, às vezes final de semana vai fazer um bico, mas seja qual for, gente, a situação, aqueles que ficam muito em casa ou aqueles que ficam pouco porque trabalha fora, ou os que trabalhavam antes fora estão passando a trabalhar remoto, estudar remoto, a casa, gente, tem que ser um lugar aconchegante. Não só aconchegante no sentido de você ter um bom sofá, uma boa instalação, né? De ser tudo bonito, de ter almofada, de ter bons eletrodomésticos. Não é bem no sentido financeiro, mas é aconchegante no sentido, gente, de você ter sossego, porque a casa é seu porto seguro. É o lugar que você vai depois de um dia de trabalho. É o lugar que você muitas vezes tem vontade de chorar e não vai chorar na frente de ninguém. Você vai ter a sua particularidade, a sua intimidade. Eu não conheço lugar mais íntimo da vida de uma pessoa do que a casa dela. Só que tem um problema. Existem certas situações que às vezes ameaça o sossego da nossa casa. Às vezes o ambiente da nossa casa é tranquilo, mas se a gente não vigiar e não tomar cuidado, esse sossego pode ser ameaçado. E eu vou te falar como. Olha aqui, gente. Primeiro, o sossego da nossa casa pode ser ameaçado quando tem desentendimento entre os moradores dela. Quando um não se entende, as pessoas gritam ao invés de conversar, um xinga, um berra, outros traz coisas que não tem nada a ver para casa, coisas erradas, entendeu? Aí dá briga, as pessoas não dialogam com os filhos, com o marido, com os pais. Gente, vira um ambiente de guerra. Tem pessoas que depois que ela sai do trabalho, ela não tem gosto, gente, de ir para casa. Porque quando ela chega em casa, tem uma pessoa briguenta, tem uma pessoa de cara feia, tem uma pessoa arrogante, tem uma pessoa que não é flexível com nada. Às vezes a pessoa tem mais vontade de ficar na rua do que em casa. Isso acontece muito, gente, com muitos homens, né? Tem muitos homens que não querem voltar para casa, ficam até nos bares, né? Ou até demora mais no serviço, porque às vezes quando chega, tem uma mulher chata, rixosa, com uma cara feia, só reclamando dos problemas, que a vida dela tá entediante. Eu não tô dizendo, gente, que quem fica em bar é só pessoa que não vive bem em casa, tá? Mas se você for pesquisar,
uma boa quantidade, gente, de homens que ficam assim em bares, em lugares assim depois do trabalho, é porque eles não veem alegria. Porque pensa bem, se a tua casa for um lugar aconchegante, um lugar que tem paz, que tem diálogo, que tem amor, por mais simples que seja, tudo que você vai querer é ir para tua casa, tá bom? Do outro modo também, né? Tem lugares que tem situações que é diferente. A mulher ela trabalha fora e ela não quer voltar para casa, porque muitas vezes os filhos são briguentos, o marido é agressivo, é nervoso, não conversa, é ciumento também. E eu não defendo aqui, gente, nem o lado do homem nem da mulher, tá bom? Muitos filhos não querem voltar para casa porque às vezes os próprios pais são nervosos, entendeu? Porque por falta de diálogo, por falta de sentar para conversar. Então, um dos inimigos da paz do seu lar, que pode perturbar o seu lar, gente, é a falta de desentendimentos. Você tem que sentar para conversar com as pessoas que moram na sua casa. Se você vê que tem atitude de algum morador da sua casa, de dentro do seu teto, que não tá de acordo, gente, você tem que sentar para conversar. Porque não é com briga, com grito e com ameaça que as coisas vão resolver, tá bom? Outro motivo pelo qual a sua casa pode ficar perturbada, né? Um perturbador e ameaçador da paz da sua casa. Pessoas de fora dando palpite. Gente, dentro da sua casa, quem tem que dar palpite é quem mora nela. Porque quem mora nela é que sabe o que vocês passam, quando falta comida, os problemas, as dificuldades para pagar as contas. Você não pode permitir, gente, que ninguém dê palpite na sua casa, principalmente se você é um casal novo. Se você é um casal que você tem a sua casa, o seu teto, certo? E você mora ali, você e sua mulher, gente, vocês têm que procurar se entender, não colocar terceiros para ficar dando palpite. Quando eu falo terceiro, colega de trabalho, é primo, é parente, é gente que gosta de colocar o dedinho, porque gente para dar palpite, você já reparou, tem um monte. Mas as pessoas que dão palpite, gente, elas não sabem o que vocês dois estão vivendo. Às vezes vocês estão vivendo um problema financeiro, ou até um problema assim que o casal tá novo, aquela fase que o casal tá se entendendo. Não fique pedindo conselho, casal novo, para um e para outro. Não que você vai ser arrogante, mas às vezes as pessoas dão palpite que não cabe na sua situação. Aí você fica deixando que todo mundo diz como que tem que ser a parede da sua casa, como que tem que ser os móveis. Você deixa que as pessoas fiquem dando palpite. Ah, quando que você vai comprar a geladeira, que cor vai ser, em quantas prestações, se é o momento de comprar o carro, se é o momento de aumentar a casa. Gente, isso é uma coisa que cabe a vocês. Eu sinceramente, eu sou uma pessoa humilde. Só que quando se trata, gente, de alguém me aconselhar, eu escolho bem quem vai me aconselhar. E eu não fico assim, aceitando palpite de terceiro no meu casamento, não. Porque quem sabe o que eu tô vivendo sou eu. Os outros de fora vão falar o que acha. E tem gente que deixa todo mundo dar palpite. Parece a casa, né? Parece a casa da mãe Joana. Todo mundo dá palpite e sai fora. Porque ninguém fica para segurar o BO. Aí depois fica aquele inferno, um fala, outro fala, um briga, outro briga, um diz o que é melhor. Vocês dois cônjuges que tem que sentar para saber o que é melhor. E se não for cônjuge, na verdade, às vezes você mora com alguém, você mora sozinha, né? Às vezes você mora com seus pais, são as pessoas de dentro. Gente de fora, a gente não tem que ficar dando palpite em nada, não permita. E a pessoa só dá palpite se você permitir, tá bom? Não que você vai tratar a pessoa mal, tudo, mas você tem que limitar. Porque aquilo que os outros falam, os outros não estão vivendo o que você está vivendo. Outra coisa, gente, que ameaça a paz de uma casa, né? Que pode perturbar um lar. Os moradores que não cumprem seu papel. Gente, tem casa que é uma bagunça. Uns limpa, o outro não ajuda a limpar. Um limpa, o outro bagunça, o outro não conserva. Isso serve pra tudo, tá, gente? Não é só pra vida de casado, não. Serve se você tá morando com sua mãe, com seu irmão, com seu pai. Se você não tá morando sozinho, já está morando com alguém, ou como casado, ou morando com um amigo. Esse vídeo aqui, gente, ele é geral. Não é só pra vida de casado, né? É pra pessoas que têm o seu lar, né, que está dentro lá. Eu não tô falando assim que você tá morando de favor na casa do outro, aí é outra história. Mas é o seu lar, que você divide ou com alguém, ou com irmãos. Gente, tem que estabelecer regras, tem que estabelecer meta e tem que cobrar, não é errado. Eu não acho justo, gente, que uma casa onde todo mundo come, bebe e dorme, apenas um
limpa, apenas um cuida. Aqui na minha casa, cada um tem seu papel. E não tem esse negócio, eu trabalho fora, coloco a comida dentro de casa, não tenho que ajudar. Aqui quem trabalha fora, coloca a comida dentro de casa, paga as contas, também ajuda na limpeza, na organização, conserva. Eu também trabalhando fora, eu conservo. Porque pensa bem, a mulher pode ajudar, sair do aconchego dela para trabalhar fora e colocar dinheiro dentro de casa. Mas o homem, né? Ele não pode ajudar também na situação, na arrumação da casa, por isso que é a briga, porque os papéis não são definidos. E hoje em dia, gente, acabou-se o tempo que só a mulher vai fazer o serviço de casa. Ou só o homem, os dois. Se a mulher sai para trabalhar, os dois ajudam. E não importa, ainda que a mulher também fique em casa, gente, eu acho uma injustiça, essa cobrança injusta que fazem com as mulheres. Não, ela tá em casa, ela não tá fazendo nada, então ela pode fazer. Só que não esquece, tá, gente, que, meu amigo, que a pia que você sujou, você também sujou. Você derramou café, você também tem que limpar. Você usou o vaso sanitário, sujou os papéis higiênicos, você também tem que recolher o lixo, porque esse lixo que tá aí não foi apenas a sua mulher que fez, ou seu marido que fez, ou seus pais, ou seus filhos. Os filhos têm que ajudar, gente. Os pais também, mesmo trabalhando fora, no momento de folga, eu sei que existe aquele filho que sai cedo e depois vai para a faculdade, aí final de semana precisa estudar, mas vai ter um momentinho que ele pode pelo menos recolher o lixo, passar um pano no próprio quarto, ele pode arrumar a cama dele antes de sair. Para arrumar uma cama não demora nem 5 minutos. Gente, é errado sobrecarregar uma pessoa. Depois, muitas vezes, você não sabe, marido, porque sua mulher tá cansada. Aí chega na hora de vocês namorar à noite, ela tá arrebentada de trabalho. Porque ela limpa toda uma casa e às vezes você não ajuda com nada, porque você acha que pelo simples fato de você pagar uma conta, você não tem que ajudar. Da mesma forma, mulher, você também, às vezes você trabalha fora, no caso é seu marido que fica em casa, ou ele vai trabalhar mais tarde. Quando você chegar, você também tem que contribuir com a sua parte também. Não, não é para ninguém deixar de fazer os seus papéis e não é para ninguém deixar de ser homem, de ser mulher. Gente, é uma divisão. A casa, gente, em alguns casos, ela é como uma empresa. Numa empresa, todo mundo faz alguma coisa. Até o patrão que é dono, ele tem a responsabilidade dele de garantir o salário dos funcionários, de pagar os impostos, de garantir os fornecedores. Até o patrão, ele também trabalha. Tá bom? Então todo mundo tem que contribuir. A não ser que a criança tenha 1 ano de idade, 2, 5, mas uma criança acima de 5 anos, sabe como que ela ajuda? Ela guarda os brinquedos dela bonitinho, no lugar. Isso aí já faz toda a diferença. Você já ensina a sua criança de 5 anos de idade a tirar a meia quando vem da escola, já colocar dentro do cesto, que aí vai evitar que você fique igual bom tendo que catar meia jogada no meio da casa. Criança também ajuda. Não é que você vai colocar a criança, gente, para escravizar, nem fazer todo o serviço de casa, tá? Não tô falando isso. Você tem que respeitar a idade da criança. Criança tem que brincar, tem que estudar, tem que viver a infância. Mas no que diz respeito a ajudar com a organização da casa, coisas mais leves, a criança pode fazer. Aí quando tiver 10 anos, né, 8, ou você vê que a criança já amadureceu intelectualmente, já lava uma loucinha, entendeu? Já consegue pegar o lixo e colocar lá para coleta. Você vai avaliando, à medida que eles vão crescendo, a idade, você vai experimentando para ver o que pode dar para eles fazer. Meu filho mesmo, quando ele tinha 10 anos de idade, ele tinha uma maturidade muito avançada. E eu estava numa fase que eu já estava muito tempo sem trabalhar fora e eu precisava voltar para o mercado de trabalho. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando meu filho tiver 10 anos, quem é que vai esquentar a comida dele? Quem é que vai arrumar ele para ir para a escola? Mas hoje em dia, gente, uma criança de 10 anos é super esperta, consegue ir sozinho para a escola e voltar. Mas eu não estou dizendo que você que tem um filho de 10 anos, né, todos têm que já mandar fazer serviço. Avalie se seu filho tem maturidade. O meu tinha. Por isso que eu ensinava para ele. Mas se o seu ainda não tiver, espera mais um pouquinho, tá bom? Eu não tô dizendo que é para você colocar a criança aqui em perigo, porque de repente daqui a pouco você assiste meu vídeo e vai dizer: você tá colocando meu filho em perigo. Não, olha, cada mãe conhece o seu filho, cada pai conhece o seu filho. Olha se a idade dele dá para determinada tarefa, né? Tem criança de 10 anos que tem uma mentalidade de 12.
Assim como tem criança de 10 anos, que a mentalidade dela é mais devagar, tem uma mentalidade de 8, de 7. O meu filho com 10 anos parecia um adolescente de 12, 13. Então, eu já sabia, já ensinava ele a fazer um arroz, ele já conseguia fazer um macarrão instantâneo, porque não colocava perigo na vida dele. Já eu não deixava ele sozinho em certas coisas, entendeu? Quando ele precisava sair para algum lugar, ele era supervisionado. Você tem que ver, você que sabe quem é o seu filho, né? Então, os moradores, gente, tem que ter os papéis, tá bom? Tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar com tudo. Ajudar a economizar as despesas, principalmente quando você está em momento de aperto. Outra última coisa, né? Que pode perturbar o sossego da sua casa, a falta da presença de Deus. Gente, quando eu falo presença de Deus, eu não estou falando de religião, tá bom? Porque toda casa hoje em dia tem uma religião e mesmo assim vive o inferno. A presença de Deus é trazer Deus para o seu lar. E quando eu falo trazer Deus para o seu lar, eu não estou dizendo que você tem que frequentar uma igreja, eu não estou dizendo que você tem que seguir dogmas. Trazer Deus para o seu lar é você aprender a falar com Deus na sua casa. É muito simples. É igual a Bíblia falou: feche o seu quarto, seu aposento e ore em secreto, que Deus te recompensará. As pessoas desprezam, sabia, essa atitude? As pessoas acham que o relacionamento com Deus é ir para um templo. O relacionamento com Deus, gente, começa na sua casa. Se você não estiver bem com as pessoas da sua casa, até as suas orações ficam travadas, sabia? O seu relacionamento com Deus não começa quando você vai numa igreja ou quando você segue a doutrina de uma denominação, não. O seu relacionamento com Deus, sabe o que é? É a maneira como você trata seu cônjuge, é a maneira como você trata sua esposa, seus filhos, como você conversa com eles, como você age com eles, sabia? Isso aí é uma coisa que eu tive que aprender. Antes eu não sabia me relacionar com Deus em casa, nem com a minha família. Mas Deus foi me ensinando. Mas por que Deus foi me ensinando? Aprendi na igreja? Não. Aprendi com Deus me ensinando, Deus falando na minha mente. Você também pode abrir a Bíblia e ler. Não precisa nem pedir para ninguém ler para você, porque Deus te dá um entendimento de como você deve se comportar, entendeu? Como você deve falar, principalmente quando a sua casa está em momentos de crise, em momentos de muita perturbação. Gente, a oração traz Deus para sua casa. Coloque o costume de orar. Coloque o costume de agradecer na hora que você vai comer sua comida. Ensina os moradores da sua casa a orar. Mesmo que eles tenham religiões diferentes, não tem problema. Não estou dizendo que você tem que obrigar eles a ser da sua religião. A não ser que eles sejam ateus. Se eles forem ateus, tudo bem, deixa eles com o direito de não crer em Deus. Não força, não. Ora você por eles até que Deus abra o entendimento, entendeu? Traga Deus para sua casa, não traga a religião, não é dogmas doutrinários, não é hipocrisia religiosa. Traga Deus, falando com Deus quando você acorda, falando com Deus quando você estiver lavando sua louça, falando com Deus quando você estiver limpando o seu chão, ensinando os moradores a falar com Deus, falando, pedindo para Deus moldar a sua personalidade, o seu caráter. Se você é uma pessoa muito nervosa, muito agressiva, você não sabe lidar com problemas que surgem. Gente, esse eu deveria como colocar como principal motivo pelo qual muitas pessoas têm uma casa perturbada, a falta de Deus. Deveria ser em primeiro lugar. Eu deixei por último porque eu queria falar mais sobre isso, mas não quer dizer que tem menos importância. Aliás, é o principal, porque a casa, gente, pode ter tudo isso que eu já falei. Pessoas que ajudam, você ter privacidade para não deixar ninguém dar palpite. Os moradores podem se entender bem, mas se por algum motivo não tiver a presença de Deus na sua casa, tudo isso vai cair por terra. Você pode ter a casa mais linda. Então eu citei aqui, gente, as principais causas pelo qual uma casa pode ficar perturbada. E você não pode permitir que ninguém perturbe a sua casa. Não deixa, proteja a sua casa. A sua casa, gente, é o seu castelo forte, é a sua fortaleza. Eu não estou dizendo que você vai ser arrogante, que você não vai receber pessoas na sua casa. Receba sim, mas você tem que ver quem que você recebe, o que as pessoas... Não deixa as pessoas fazer o que quer na sua casa. Por exemplo, na minha casa, eu não gosto que ninguém fume. Eu tenho pessoas que eu conheço que fumam. Não vou tratá-las mal. Mas se ela vier na minha casa, naquele momento que ela estiver dentro do meu teto, ela não vai fumar. Ah, mas ela é viciada. Problema. Se ela quiser vir na minha casa, a regra é a minha. Assim como se eu for na casa dela e ela disser assim, ó, você não deve abrir a minha geladeira, eu tenho que respeitar, tá bom? Cada casa, sua regra. Deixa a gente bem claro
as regras da sua casa. Não é que você vai chegar e falar para as visitas, ó, a minha casa a regra é isso. Não, não é assim. Deixa clara com o seu comportamento. Mas, se você vai receber na sua casa pessoas que fumam, pessoas que têm hábitos que são diferentes dos seus, você já adverte, ó, fulano, lá eu gosto muito de você, você é uma pessoa importante, eu quero que você vá assim na minha casa. Mas no momento que você estiver lá dentro, você não deverá fumar, você não deverá falar palavrão na minha casa. É um direito, você é a dona. Você e seu marido, ou se você vai levar um colega na sua casa. Né, quando eu era solteira, eu queria levar uma colega na casa dos meus pais, eu prestava bem atenção quem que eu ia levar, porque eu já sabia quem que meus pais queriam que eu levasse. Gente, não leva gente fofoqueira para sua casa, aquela pessoa que tudo que vê conta, de repente vê você conversando com seu marido, né? Às vezes vocês estão num momento de tensão, aí aquela pessoa já sai falando até que você está se separando. A pessoa já faz de propósito, só para te difamar. Toma cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. De repente você pode estar colocando uma cobra. Uma cobra em pele de quê? De amigo, de colega, de pessoa que te ama, até mesmo parente, tá bom? Tem diversos tipos de parente que não dá para você levar na sua casa, porque eles não estão lá como visita, eles estão como espião. Eles não gostam de você, mas ele quer ficar perto de você para saber como que você vive, quanto você ganha, se sua vida mudou, o que você comprou, o que você deixou de comprar, entendeu? Você tem que ter cuidado. Hoje em dia, gente, você não pode ser bobo. Nem todo mundo, gente, que arreganha os dentinhos assim para você, ó. Às vezes a pessoa arreganha, fala boa sorte, nem todo mundo tá com o coração em você. Às vezes o coração tá lá, ó, cruel, querendo te dar, gente, um bote. Você tem que tomar cuidado. Não é errado você escolher quem você leva para sua casa. Esse negócio assim, a minha casa todo mundo pode ir e eu vou na casa de todo mundo. Não, as outras casas também, gente, tem regras. Quando eu vou na casa dos outros, tem regras que eu tenho que obedecer. Eu tenho irmão de sangue que são casados. Quando eu vou na casa deles, gente, eu tenho que obedecer a regra dele e da esposa deles. O fato de ele ser meu irmão de sangue não quer dizer que eu posso fazer tudo. Eu tenho que ter meus limites. Às vezes a pessoa fala assim, fica à vontade que a casa é sua, porque a pessoa está sendo generosa. Mas a gente que vai visitar a casa, a gente sabe que a gente tem que ter nossos limites. Gente, laços de sangue não é desculpa para ser folgado, para ser cínico, para ser arrogante. Laços de sangue, gente, pode ser o que for. Mãe, pai, irmão, primo, cunhada, tem que ter limite. A pessoa tem que ter simancol. Ou então não ir lá. Ana Maria, mas você tá falando para não ir? Se a pessoa não respeitar você na sua casa, ela não deve ir. É simples assim. Gente, não é mais como no tempo antigo, que você não selecionava, podia ir gregos e troianos, a pessoa fazer o que quer e depois sair fora. Peraí, a sua casa é o quê? Uma bagunça? É uma rodoviária? Você vai na casa dos outros, tem limite. Você vai numa loja, tem regra. Você vai no estabelecimento, tem regra. E na sua casa é a casa que pode tudo? Não, a minha não, tá? Eu trato todo mundo bem, com amor, mas aqui tem limite. E eu deixo bem claro os limites e eu nem me importo se a pessoa vai gostar ou não, tá bom? Contanto que você faça isso de uma maneira educada, não é para você desrespeitar ninguém, mas se a pessoa dá uma de cínica, sabe, tem pessoas que dão uma, né? Ela sabe os seus limites, sabe que você não gosta de determinada coisa, então ela continua. Então você tem duas alternativas. Ou você tolera a falta de respeito dela, ou você ensina para ela que ali naquela casa é uma casa de respeito e que ela tem que ter limite sim. Tá bom? Muito obrigado, o vídeo ficou super longo e eu já deixei longo mesmo de propósito. Se você não gosta de vídeo longo, nem assista o meu. Ou então assista metade hoje, metade amanhã. Mas eu tenho muito o que falar e eu tô falando coisa aqui importante, tá bom? Você pode até dizer que meu vídeo parece uma live, não tem problema não, é um elogio. Mas eu não tô aqui falando besteira, eu tô falando coisa que eu pensei muito bem e que vai servir para que a sua casa não seja perturbada, tá bom? Não deixa ninguém perturbar a sua casa. Tá bom? Não deixa, porque a sua casa é o único lugar que você tem sossego total. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e bom final de semana. Tchau!